O nosso estado do Piauí está seguindo uma recomendação e é um dos 4 estados brasileiros a não vacinar mulheres grávidas, puérperas e lactantes contra o Covid-19. Sobre esse assunto eu converso aqui ao vivo em nossos estúdios com a médica ginecologista e obstetra Ana Maria Coelho. Doutora Ana, muito boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Lívia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês falando desse assunto que é de extrema importância, para a nossa sociedade, que é a vacinação das gestantes e puérperas contra o Covid. Piauí, mais 3 estados que não estão fazendo essa imunização das mulheres grávidas, doutora. Na sua análise, de acordo com o que a senhora observa na prática, de acordo com o que a senhora vive de ciência, é uma decisão correta? Não. Na verdade, o que a gente vê é que as grávidas e puérperas, elas são um grupo de alto risco para complicações do Covid, elas são um grupo de alto risco para intubação, para internação em UTI e para morte materna. A gente vê hoje que o Covid está sendo a principal causa de morte materna no Brasil. Nossa. A gente vê que os números mais do que dobraram em 2021 em relação a 2020. E a única coisa que a gente tem para proteger essas mulheres é a vacinação. Então, é de extrema importância que as gestantes e puérperas sejam vacinadas. Isso daí não vai ser só as de alto risco, apesar dessas serem ainda mais prioridade, mas que todas as gestantes e puérperas elas possam ser vacinadas, porque é a única forma que a gente tem hoje de conter o Covid. Então, é a única forma que a gente tem de proteger essas mulheres e esses bebês, consequentemente. Doutora Ana, nós estamos observando aqui no Brasil, de uma certa forma, uma preferência. A população, de certa forma, está tentando escolher que vacinas tomarem no combate à pandemia do novo coronavírus. Muito se falou, inclusive até a nível internacional, sobre uma restrição à vacina AstraZeneca para aplicação em mulheres grávidas. Mulheres grávidas podem escolher que vacina tomar contra a Covid? Então, duas coisas. Primeiro é que não só as grávidas, mas qualquer pessoa, a vacina que tiver no dia, tome. A recomendação é essa. A gente tem que tomar a vacina que tiver, porque é a única forma de nos proteger nesse momento. Em relação à vacina da AstraZeneca, o que a gente tem? Houve um evento adverso com a gestante no Rio de Janeiro e por conta desse evento adverso optou-se por suspender a vacina com esse imunizante. E aí, precisa-se mais estudos para esclarecer se realmente o evento adverso foi relacionado ou não à vacina, porém, o Ministério da Saúde, a Anvisa, optou por suspender essa medicação até então. E aí, a gente tem que lembrar que essa reação adversa não está correlacionada em larga escala a complicações, das pacientes gestantes e puérperas. A gente sempre pensa no risco-benefício, e quando se pensa no risco-benefício, realmente ainda não foi comprovado que existe um risco maior dessa vacina em relação ao benefício que ela pode oferecer. O tipo de trombose que está relacionado à vacina da AstraZeneca não é o mesmo tipo de trombose que aumenta o risco na gravidez, é uma trombose trombocitopênica, que é um mecanismo imunológico. Então, esse mecanismo ele não tem a mesma relação da trombose com a gravidez. E aí, quando você vai falar, mas existe o risco de fazer a trombose. Sim, existe. Esse risco é de 4 a 6, de 1 a 4 a 6 milhões. Enquanto o risco de trombose com a Covid é de 16%. Então, 16 em 100, quase 17 em 100. Então, o risco de você ter uma trombose com a Covid é um risco muito maior do que você ter uma trombose utilizando seu imunizante. É um risco maior do que se você está só grávida, é um risco maior do que o tabagismo, um risco maior do que os anticoncepcionais. Sim. Então, hoje, um grande fator de risco para a trombose é a própria Covid. Então, talvez essa recomendação vá ser modificada aí ao longo de mais investigações. Muitos estudiosos já defendem que nem deveria ter sido suspenso, muitos pesquisadores defendem que de forma alguma deveria ter sido suspensa, mas o que a gente espera é que enquanto essa suspensão dura, mas que as grávidas elas tenham prioridade para tomar os outros imunizantes, que já tem segurança comprovada através de estudos, que já tem, se usa um material que não é um material de prejuízo à gestação comprovado. Então, quando a gente fala em risco-benefício, hoje não existe a menor dúvida de que a gente deve sim imunizar as gestantes. Os benefícios são infinitamente maiores, independente de qual imunizante essa gestante, essa puérpera vai utilizar. Doutora, nós conversávamos aqui nos bastidores do nosso jornal O Dia News e a senhora me falava de que a mulher em condição de gravidez já é mais suscetível a doenças respiratórias. Por isso que é tão importante não fazer apenas a imunização
contra o novo coronavírus, mas também contra H1N1 e outras realidades, não é isso, doutora? Exatamente. A gestante ela já é um fator de risco para outras complicações infecciosas, principalmente infecções respiratórias. Existe aí, desde que surgiu a epidemia do H1N1, a recomendação para vacina, né? As gestantes elas são um grupo de prioridade para a vacina do H1N1 e como se já esperava que fosse acontecer, com a Covid a gente observou que realmente elas são um grupo de maior risco de complicações pelo Covid e por isso também elas devem ser consideradas um grupo de prioridade para o uso da vacina contra a Covid-19. Doutora, olhando para todo este contexto de pandemia que nós estamos vivenciando e, é claro, todos os cuidados e atenção que nós devemos ter com a saúde da mulher nesse período tão especial que é a gravidez, quais são as recomendações que a senhora deixa para as nossas telespectadoras que estão nos assistindo neste momento para ter uma melhor convivência com esta pandemia, além, é claro, de buscar a imunização? A primeira recomendação, que é importante eu falar aqui para vocês, é que se você tem condições de aguardar mais um pouquinho para engravidar, tem condições de se programar melhor, a recomendação é que enquanto a gente não consiga ter um controle melhor da pandemia, realmente quem puder evite engravidar nesse momento. Se você já está grávida ou não tem condições de aguardar, uma paciente que já está em uma idade limite, que já está fazendo um tratamento de reprodução, ou enfim, por algum outro motivo opta por engravidar nesse momento, a nossa recomendação é que se tiver oportunidade, tome a vacina. Então, não deixe de forma alguma passar essa oportunidade. Segunda coisa é que, com o tempo, a gente já tem 1 ano e meio de pandemia praticamente, as pessoas elas têm a tendência a relaxar mais nos cuidados, têm a tendência a ter uma displicência maior em relação às medidas de prevenção, ao uso de máscara, ao distanciamento social. E a minha recomendação é que não tenha. Se você está grávida, seja extremamente rigorosa, chata, cri-cri. Não tem problema, porque isso é para proteger você e o seu filho e a sua família. Então, a paciente evitar sair de casa. Hoje a gente já tem uma lei que protege, né, que faz com que as gestantes possam trabalhar de casa ou ficar afastadas do seu trabalho. Sim. Então, os contactantes dentro de casa, marido, outros filhos, família, ter extremo cuidado quando for sair de casa para não trazer a doença para dentro, para não trazer a doença para a gestante ou para a puérpera. Evitar aglomerações. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu estou com minha família, eu estou com meus amigos próximos, então não vou pegar o Covid. E pega. Né? A gente sabe que doutora, a maioria das pessoas elas vão pegar de pessoas próximas, de pessoas de confiança, em locais que as pessoas se sentem seguras. E a gente sabe que, infelizmente, o vírus ele não escolhe parente, ele não escolhe amigo, ele está aí para todo mundo. Então, a minha recomendação é que a gente tem essa consciência de que é um momento de se resguardar, principalmente se você é gestante ou puérpera, é um momento de se resguardar, é um momento de tomar cuidado, é um momento de reforçar o uso de máscara, de preferência máscara cirúrgica ou até mesmo a N95, que seria o ideal, porém pelas questões logísticas e financeiras a gente sabe que é um pouco difícil, mas que as grávidas e puérperas se resguardem. Enquanto a gente não tem essa vacina para todo mundo, a gente tem essa dificuldade, a gente está enfrentando, né, muitas dificuldades em conseguir essa vacina amplamente para a população, mas que se tenha muito cuidado, por enquanto, porque infelizmente a doença tem uma letalidade mais alta nas gestantes e puérperas, ela tem maiores complicações, a gente está vendo maior associação com prematuridade, com pré-eclâmpsia, com maiores índices de cesariana, com maiores índices de internação em UTI, de mortalidade fetal, neonatal e materna. Então, não é pouca coisa. Com né? certeza não. Então, a gente precisa colocar a mão na consciência nesse momento e redobrar, triplicar os cuidados. Doutora Ana Maria, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho de cuidado com as nossas grávidas aqui no estado do Piauí. Volte mais vezes, tá bom? Bom lhe receber aqui. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.